gente de novo. Eu comprei o livro pela Shopee e até hoje não chegou. Tá certo. Tá? Mas Tá certo. Eu vou ficar só como ouvinte. Tá certo. Tá bom, Terezinha. Assim mesmo, viu? Gostando dos seus comentários, viu? Imagina, que isso, gente. Nossa, que isso. Obrigada, mas que isso. Vocês que comentam bem demais. Você é muito bom, Terezinha. Da sua opinião, é muito bom, viu? Gente, já são 19. Muito obrigada. Oi, Dilson. Boa noite. Boa noite. Boa noite, eu não estou ouvindo. Boa noite. Agradecer a Deus Todo-Poderoso, ao Divino Mestre Jesus, aqueles irmãos que vêm no espaço para estudar conosco e para nos instruir. Pedimos a todos que possam fazer o melhor possível para esse nosso Brasil, esse nosso mundo, né, que está muito conturbado com as decisões erradas que têm sido tomadas aí por uma série de pessoas, né? Pedimos a fortificação dos nossos ombros para nossas tarefas do dia a dia, a bênção de Jesus para os nossos integrantes desse grupo, inclusive aquele que não tem participar da reunião de hoje, certo? A bênção a todos os doentes, aqueles que estão privados da liberdade, e principalmente para aqueles que estão privados da liberdade de expressão, né? E da liberdade de família. Agradecemos a Deus e, em nome de Jesus, declaramos esse nosso estudo da Revista Espírita, ano de 1859, aberto com a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática dos males futuros, que assim seja. Muito boa noite, então, minha gente. Boa noite. A página do livro da Ediceu, página 22 do livro. Da Fé, página 27. Certo? O livro da Fé, então, página 27. O Achebna aí, que é o PDF, né, Chebna? PDF também, página 27, viu? Agora, o livro da Ediceu é página 22. Aí, ó, a Liliane, vamos pedir para ela começar. Aconselhei a X interrogar o invisível quanto à sua natureza. Tá bom. Vou ler, então. Aconselhei a X interrogar o invisível quanto à sua natureza. Eis a conversa de ambos. Quem és tu? Sou teu irmão, Eliseu. Meu irmão morreu há 12 anos. É verdade, teu irmão morreu há 12 anos, mas havia nele, como há em todos os seres, uma alma que não morre e que neste mesmo instante se acha em tua presença, te ama e protege a todos. Gostaria de ver-te? Estou à tua frente, contudo nada vejo. Tomarei uma forma visível para ti. Depois da cerimônia religiosa, descerás então e tu me verás e eu te abraçarei. Mamãe quereria também conhecer-te. Tua mãe é a minha, ela me conhece. Preferiria manifestar-me a ela a manifestar-me a ti. Era o meu dever. Mas não me posso mostrar a várias pessoas, pois Deus não permite. Lamento que mamãe não tenha tido coragem. Prometo
dar-te provas de minha existência. Então, desaparecerão todas as dúvidas. À tarde, a hora marcada, X foi à porta do templo. Um rapaz apresentou-lhe e disse: eu sou o teu irmão. Disseste que me querias ver. Estás satisfeita? Abraça-me, porque não posso conservar por muito tempo a forma que tomei. Não compreendes? A presença desse ser deveria ter espantado X, a ponto de impedi-la de fazer qualquer observação. Assim que abraçou, desapareceu do ar. Na manhã seguinte, aproveitando o momento em que X deveria sair, o invisível se manifestou novamente e lhe disse: deverias ter ficado muito surpreendida com a minha desaparição. Pois bem, eu te quero ensinar a elevar-te nos ares, para que me possas acompanhar. Qualquer outra que não X teria ficado com medo de tal proposta. Ela, porém, aceitou-a com entusiasmo e logo sentiu que se levava como uma andorinha. Em pouco tempo, chegou a um lugar onde havia uma multidão considerável. Segundo nos contou, viu ouro, diamantes e tudo quanto na terra satisfaz a nossa imaginação. Ninguém considerava essas coisas mais do que nós consideramos as pedras das calçadas por onde andamos. Reconheceu várias crianças de sua idade que moravam na nossa rua e há muito falecidas. Num apartamento ricamente decorado, onde não estava ninguém. O que, sobretudo, lhe chamou a atenção foi uma grande mesa na qual, de espaço a espaço, havia um papel. Diante de cada papel havia um tinteiro. Ela via as penas molhar-se por si sós e traçar caracteres sem que qualquer mão as movesse. Tá bom, Dilson Lemay? Juliana, podia ir até começar o 26 de abril, aí, ó, terminar esse parágrafo. Ah, tá. Tudo bem. De volta, censurei-a por ter ausentado sem minha autorização e a proibi expressamente de recomeçar tais excursões. O invisível lhe manifestou pesar por me haver contrariado. Ele prometeu formalmente que, de então em diante, não a convidaria mais para ausentar-se sem que eu estivesse prevenida. 26 de abril. O invisível transformou aos olhos de X. Tomou tua forma tão bem que tua irmã pensou que estivesse no salão. Para certificar-se, ela lhe pediu que tomasse sua forma primitiva. Pois assim que desaparecestes, foste substituído por mim. Seu espanto foi grande. Perguntou como eu me achava ali, desde que a porta do salão estava fechada à chave. Então ocorreu uma nova transformação. Ele tomou a forma do irmão morto e disse a X: tua mãe e todos os membros da família não vêm sem espanto, e mesmo sem um certo receio, todos os fatos que se realizam por minha intervenção. Meu desejo não é amedrontar. Contudo, quero provar minha existência e te pôr ao abrigo da incredulidade de todos, pois que poderiam tomar como mentira tua o que seria, da parte deles, uma obstinação
em não se renderem à evidência. A senhora C, elogista. Sabes que é preciso comprar botões, iremos ambos comprá-los. Eu me transformarei em teu irmãozinho. Ele tinha então 9 anos. E quando voltares para casa, pedirás à mamãe que mande perguntar à senhora C quem estava contigo no momento em que os botões foram comprados. X observou as instruções e mandei perguntar à senhora C, e ela respondeu que a tua irmã estava com teu irmão, a quem muito elogiou, dizendo que em sua idade ninguém poderia pensar que eu tivesse respostas tão fáceis e, sobretudo, tão pouca timidez. É bom dizer que o pequeno estava no colégio desde manhã, que só voltaria às 7 horas. Além disso, é muito tímido e não tem aquela facilidade que ele querem reconhecer. É muito curioso, não achas? Creio que a mão de Deus não é estranha a essas coisas inexplicáveis. Pode parar por aí, Liliane, por favor. Tá certo. Então, eu achei interessante, ele começa dizendo, né, que a princípio ele fala do irmão, né, que faleceu, já tinha 12 anos, né, e aí ele fala que gostaria de ver ele, né, com certeza, né, tinha saudades, tudo, né, e aí ele manifesta, né, ele fala, eu estou na sua frente, só que aí o outro questiona, né, não, mas eu não te vejo, né, aí ele fala que depois ele vai aparecer de uma forma visível, né, que ele vai ver ele, né, aí ele comenta, né, que a mãe queria também ver ele, só que ele fala que não tinha permissão, Deus não permite que ele apareça para várias pessoas, ou, né, tem um critério aí, né, que a mãe, ela fala que ela não tinha coragem, né, por isso que ele não ia conhecer para a mãe, né, e depois ele aparece, né, de forma visível, né, de acordo com um fenômeno aí, né, e fala que ele quer um abraço, né, ele tem um abraço, né, aí ele fica contando a história aí também, né, de mais coisas aqui, fala do caso da irmã também, né, mas eu achei bem interessante, assim, as manifestações, né, que já tinha, né, e para as pessoas ver que a vida continua, né, no caso, ele existia, né, mesmo que como espírito, né, mas... E aí depois ele comenta aqui, né, no caso, que era para pessoa não se assustar, né, tinha também o irmãozinho, né, na forma de criança, né, de 9 anos, e essa parte eu li, eu não captei tudo, mas vocês podem estar falando aí, fica à vontade. Quer comentar, Valtinho? Não, porque nós já pegamos pela metade. Oi? Nós entramos pela metade. Vocês custaram a colocar no estudo online, e eu não tenho outra maneira de entrar. É só você salvar no favoritos, que ele não some, fica lá o mês inteiro. Mas eu não sei salvar, tem que me ensinar. É só na estrelinha em cima. Tá bom. Tá bom, eu não sei. Alguém quer explicar alguma coisa ou podemos prosseguir?
Então, eu gostaria só de fazer uma observaçãozinha aqui, que super interessante, é que ele, né, o Eliseu, ele, quando se apresenta para ela, na forma dele mesmo, né? Quando ele tinha lá seus 12 anos, né? E depois, quando ele vai fazer a compra com ela lá na Caprichosa, né? Os antigos aí lembram da Caprichosa em Uberaba, vendia botões. Ele vai na aparência do irmãozinho caçula, que estava na escola. Pelo menos foi isso que eu entendi. Então, ele mudou. Então, quando a dona lá da loja viu a menina, né, a X, com o irmãozinho, era um irmãozinho que estava vivo, né? Então, é bastante interessante isso, né? O que pode... A gente fica assim, quebrando a cabeça, né? O que pode ocorrer? Às vezes nós estamos em um lugar e um espírito toma a forma, por exemplo, da Ivonete. E eu acho que eu conversei com a Ivonete. E era um espírito. E a Ivonete está lá, fazendo sopa. Bastante interessante isso aí, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Ele toma a forma do irmãozinho de 7 anos. E quando ela conta para a mãe que viu a X com o irmãozinho, a mãe fala, mas o irmãozinho estava na escola, passou o dia inteiro lá, regime interno, né? Então, essas mudanças, né, que o espírito tem, a capacidade, a faculdade de alterar o seu próprio perispírito, né? Bastante curioso, né? Podemos prosseguir. Então, alguém quer falar alguma coisa? Tá bom, vamos para frente. Então, vamos, Regina, você pode ler para nós? Posso sim, Renata. Ela entrou também. Maio de 1855. Não sou mais crédula do que se deve ser e não me deixo dominar por ideias supersticiosas. Contudo, não posso recusar-me a crer em fatos que se realizam aos meus olhos. Eram-me necessárias provas muito evidentes para não mais infligir à tua irmã a castigos que lhe dava, às vezes, a meu pesar, receando que nos fizesse ludibriar e abusar de nossa confiança. Ontem, por volta das 5 horas, o invisível disse a X: é provável que a mamãe te mande a qualquer parte dar um recado. Em caminho, serás agradavelmente surpreendida pela chegada da família de seu tio. Imediatamente, X me transmitiu o que o invisível lhe havia dito. Eu estava longe de esperar tal visita e mais surpreendida ainda de o saber por essa maneira. Tua irmã saiu e as primeiras pessoas que encontrou foram realmente meu irmão, sua mulher e seus filhos, que nos vinham ver. X apresentou-se em dizer que eu tinha uma prova a mais da veracidade de tudo quanto ela me dizia. Leia a próxima, Renato, ou para por aqui? Lê. Não tem nada para comentar. Pode explicar, Regina. Então, ela acreditou, né, porque ela viu diante dos seus olhos tudo aquilo que o invisível, né, falava para ela. Então, ela acreditou. Tinha provas irrefutáveis de que o espírito, o irmão, o Eliseu, estava ali, presente. E ele disse novamente para ela que ela seria enviada para dar um recado, a mãe mandaria ela dar um recado, e que na ida a esse, encontraria as pessoas da família, que era o tio, a família do tio. Então, realmente, isso aconteceu. E quando ela encontrou com a família, com o tio,
a irmã, né, o irmão, a mulher e os filhos, e eles tinham ido lá na casa para visitá-los. Então, ela apressou a dizer que tinha mais uma prova da veracidade do que ele disse antes, para ela antes. Quer falar alguma coisa, Valtinho? Não, tá bom, porque está muito simples, né? Quase não tem fenômeno para analisar. O caso está muito simples, né? Pode ler mais um, então, Regina. Tá bom. 10 de maio de 1855. Hoje não posso mais duvidar de algo extraordinário em casa. Vejo sem medo que se realizam todos esses fatos singulares, dos quais, entretanto, não posso extrair nenhum ensinamento, porque esses mistérios me são inexplicáveis. Ontem, depois de ter arrumado toda a casa, e sabes que é uma coisa que eu ligo especial atenção, o invisível disse a X que, a despeito das provas que havia dado de sua intervenção em todos os fatos curiosos que te contei, eu sempre tinha dúvida que ele queria eliminar por completo. Sem que se tivesse ouvido qualquer ruído, 1 minuto foi bastante para pôr os quartos em completa desordem. Uma substância vermelha, que acredito fosse sangue, tinha sido derramado no soalho. Se tivessem sido apenas algumas gotas, eu teria pensado que X se tivesse cortado ou sangrado pelo nariz. Mas imagina que o soalho ficou inundado. Esta prova esquisita deu-nos um trabalho considerável para restituir ao piso do salão o seu primitivo brilho. Antes de abrir as cartas que nos escreve X, conhece o conteúdo. X conhece o conteúdo. É o invisível que lhe o transmite. Nossa, que coisa, né? Então, ele sempre transmitia e ela não compreendia, né? A X não compreendia esses fenômenos. Então, era para ela inexplicável. Depois que ela arrumou toda a casa, ela, a despeito das provas, né, que tinha dado a intervenção, o assoalho da casa ficou completamente inundado de sangue. E deu um trabalho muito grande para poder voltar ao piso normal. É muito interessante isso aqui, e às vezes a gente não compreende muito bem, né? Como que esse sangue era um sangue verdadeiro, ô Dilson? Eu acho que... Olha, Regina, é bem provável que fosse um sangue uma substância, né? Não fosse um sangue verdadeiro, porque o que acontece? Né? O espírito, nós sabemos que o espírito não ia poder produzir uma quantidade enorme daquela de sangue. E não poderia obter isso, né? Como é que ele ia transportar isso aí de um matadouro, né? De um lugar onde tivesse muito sangue disponível, né? Então, de qualquer forma, o mais certo é ser alguma coisa que lembrasse o sangue, né? E agora é um caso bem estranho, porque a gente não sabe o que ele quer dizer com completamente inundado, né? Se dava pé, se não dava pé, se foi uma mancha muito grande, né? Então, aí a gente precisaria de mais informações, nem o tamanho do aposento também. Deu um trabalhão, né, para tirar aquela mancha do chão. Não foi fácil, né? O Walter quer falar uma coisa. Você falou bem que pode não ser sangue, mas quando é sangue, os espíritos é que transportam, não é um só não, é uma equipe que ajuda ele, certo? Eu vi um trabalho de uma médium aqui, acho que é de Umbanda, ela colocava sacas e sacas de algodão molhado em cima de uma mesa. Fica todo mundo rezando ali, batendo tabaco,
Então, e depois de uma hora, ele ia ali dentro, começava a tirar osso de cemitério no centro. Todo mundo viu ela colocar o algodão lá, né? Tirar terra de sepultura, tirou muita coisa feia, mas foi transporte. Então, o sangue também pode ser. Eu não posso falar, é o que eu falei, não posso te falar o que acontece, né? Porque, vamos dizer assim, um cômodo de reduzidas, um cômodo aí de 3 por 3, se você colocar 2 centímetros de sangue nele, são 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18 metros cúbicos de sangue. Não é isso, Sérgio? Não, é centímetro. Alagou a sala? Igualzinho enxurrada? Vou fazer a conta aqui, peraí. Eu fiz a conta, era uma unidade diferente. Altinho, ele fala aqui que foi uma quantidade grande, não fala que foi tudo, né? Fala só que foi uma substância avermelhada, acredito que fosse sangue, tinha se derramado no soalho. Para que o soalho ficou inundado, né? Isso. Para inundar que tivesse um assoalho, para inundar um assoalho de uma sala pequena, de 3 metros por 3 metros, que não é lá uma sala grande, gasta 180 litros de sangue. Não é pouco sangue, não. E eu estou falando uma coisa de 2 centímetros só. Você presta atenção que depois, se tiver que limpar, demorou um tempão. Demorou um tempão para limpar o sangue. Então, vamos pedir para a Ivonete continuar para nós aí. 16 de maio de 1855. Tá. X não aceitou uma observação que a mãe lhe fez. Não sei a propósito de que deu uma resposta inconveniente e teve a merecida reprimenda. Castiguei-a e ela foi deitar sem jantar. Antes de dormir, ela tem o hábito de rezar a Deus. Essa noite ela esqueceu, mas alguns instantes depois de deitada, o invisível lhe apareceu. Exibiu-lhe um castiçal e um livro de orações, semelhante ao que ela habitualmente usava, e lhe disse que, apesar da punição que ela merecera, não devia esquecer-se de cumprir sua obrigação. Então ela se levantou, fez o que ele ordenara, e tudo desapareceu quando a prece terminou. Na manhã seguinte, depois de me haver abraçado, X me perguntou se o castiçal que se achava sobre a mesa no andar superior do seu quarto tinha sido retirado. Ora, esse castiçal, semelhante ao que lhe havia sido apresentado na véspera, não tinha mudado de lugar, assim como o seu livro de preces. O castiçal que ele levou para ela orar, que ela esqueceu de orar, e ele levou o castiçal e um livro de preces para ela orar. E assim que ela terminou a prece, desapareceu o castiçal e o livro de prece. E ela perguntou para a mãe se era aquele castiçal ainda estava lá. A mãe não falou nada. O castiçal era o mesmo que ela usava e o livro de prece era o mesmo, que ele, que nem o senhor Walter falou, transportou, é isso? Sim, sim. Para transportar alguma coisa, o espírito tem que buscar de algum lugar, né? Então, vamos dizer assim, se ele transportou o castiçal dela e o livro de prece da mãe para dentro da mesma casa, ou para o mesmo grupo familiar, ele não roubou de ninguém, né? Ele apenas mudou de lugar. Colocação boa.
Pode ler o 4 de junho, Ivonete, também. Tá. 4 de junho de 1855. De algum tempo para cá, nenhum fato digno de menção ocorreu, a não ser o seguinte: eu estava resfriada nesses últimos dias. Anteontem, todas as tuas irmãs estavam ocupadas e eu não dispunha de ninguém para mandar comprar um unguento. Disse a X que quando ela tivesse acabado a sua tarefa, seria bom ir à farmácia mais próxima comprar-me alguma coisa. Ela esqueceu minha recomendação. E eu mesma não pensei mais no caso. Tenho certeza de que ela não saiu, nem deixou o trabalho, senão para ir buscar uma sopeira de que necessitávamos. Com grande surpresa, ao abri-la, encontramos um pacote de balas de cevada e o invisível tinha trazido para poupar uma caminhada e também para satisfazer um desejo meu que havia sido aliviado. Evocamos esse espírito numa das sessões da sociedade e lhe dirigimos as perguntas abaixo. Já vai começar a invocação. O senhor Adrian o viu com fisionomia de um menino de 10 a 12 anos, bela cabeça, cabelos negros e ondulados, olhos negros e vivos, lábios irônicos, caráter leviano, mas bondoso. O espírito disse ignorar porque o evocavam. Nosso correspondente estava presente à sessão e disse que seus traços correspondem perfeitamente ao que a menina lhe descreveu em várias circunstâncias. Odilson, começo a ler aqui ou explico de cima? Pode parar por aí, Ivonete. É. Ó, ela tava se sentindo mal, pediu para X comprar um unguento para ela, e aí a X esqueceu. Ela também acabou esquecendo. A X saiu e foi buscar uma tigela, não lembro, uma sopeira. E dentro da sopeira veio o que ela tinha pedido para a X buscar, né? Para a X comprar. Um pacote de balas de cevada que o invisível tinha trazido para poupar uma caminhada e também para satisfazer um desejo meu que havia sido aliviado. Bala de cevada deve ser um unguento que ela tinha pedido. E ele trouxe dentro da sopeira, ele colocou dentro da sopeira e ela levou. É como se fosse uma bala de hortelã. Então, ela esqueceu, a mãe esqueceu, mas ele não, ele colocou lá dentro da sopeira para ela levar. É isso que eu entendi. Como é que chama esse fenômeno? Você quer fazer alguma outra observação, Vô? Parece que ela não... Fala. Hã? Como chama, seu Val? É um fenômeno de efeito físico de transporte. E muita gente chama de desdobramento, mistura. Né? É de transporte. E para ser transporte, eles têm que desmaterializar o objeto naquele lugar e transportar rapidinho. A hora que chega no destino, eles materializam de novo. É uma ciência que nós não conhecemos ainda e os espíritos conhecem muito bem. E existe dois tipos de fenômenos de transporte, né? A gente chama, o Herculano classificou eles em aporte e endoporte, né? Aporte é quando ele é transmitido de um lugar para outro, mudado de um lugar para outro. E endoporte é quando ele é mudado de um lugar para dentro do corpo do médium. Nossa, esse aí é difícil.
Tem muitas pessoas que têm pregos, né, dentro delas, tem agulhas, coisas que, às vezes, em lugares que não poderiam ter sido colocados por elas mesmas, né? E esses são vendoporte. E também existe, né, não é muito comum hoje em dia, médiuns curadores que vomitavam, né? Às vezes sangue, às vezes pedaços do corpo humano que eles não tinham ingerido, que era, vamos dizer, um pedaço de um tumor que ele retirou da pessoa que estava doente. Tem casos do Zé Rigó nessa parte, né? Médiuns de cura, tá? Com endoporte. Ô, Gilson, me fez lembrar aqui, lá do livro dos médiuns, o caso da tabaqueira. E quando perguntam a São Luís se a tabaqueira que o espírito estava era realmente sido transportada, né? Ele responde que não, que a tabaqueira mesmo estava no quarto dele, né? E era aquilo, inclusive o rapé, não era o rapé natural, né? Ele pegava aquela tabaqueira, ficava cheirando o rapé. Nesse caso, o castiçal aí e o livro, né? Não pode ter sido feito também assim uma criação, vamos chamar assim, não um transporte? Olha, Sérgio, não foi criado, porque está provado que o castiçal sumiu de um lugar e apareceu em outro, assim como o livro, né? Ou seja... Não, mas aqui o que eu entendi é quando a mãe fala que não saiu do lugar, nem o castiçal, nem o livro. Por isso que eu não entendi direito, então. Porque aqui parece que quando ela dá a resposta, ela fala, a menina pergunta, a mãe fala, não, o castiçal e o livro não saíram do lugar. Às vezes ela não olhou direito, né? Às vezes... Tá tudo bem, mas vamos dizer, no caso, como se não tivesse saído, em vez de ser transporte, seria que efeito? Uma materialização, uma criação do espírito? Seria uma materialização tangível. Materialização tangível. Tá. Gilson, a materialização, o cara tem que desenhar, esculturar, não é brincadeira, não. Transportar é muito mais fácil. Isso aí eu já li, estudei, né? Então, para você construir, você tem que ser um artista. Eu penso da mesma forma. Olha, uma das coisas mais difíceis não é nem o castiçal, é o livro impresso, né? Porque o texto tem que ser criado também, né? Vai aí, não é brincadeira, não. É muito mais difícil transportar um livro que um objeto que só tem exterior, porque o livro tem exterior e interior, né? Se tivesse as capas tivesse tudo em branco lá dentro, era diferente, né? Não era livro, né? Não era livro, né? Bom, então, vamos pedir para a Edna ler a consideração aqui. Parou. Ler o... Nosso correspondente? Não, o número 1, é o nosso correspondente. Número 1. E a consideração final aqui. Número 1. Ouvimos contar a história de tuas manifestações numa família de Baione e, a tal respeito, queríamos fazer-te umas perguntas. Façam e eu responderei. Mas façam rapidamente, pois tenho pressa de ir embora. Onde apanhaste o dinheiro que davas à tua irmã? Tirei do bolso dos outros. Os senhores compreendem que eu não me iria divertir em cunhar moedas. Tomo-as dos que as podem dar. É aquele trabalho que falou, né? Eu falei. Moedas. Bom, por 3, por que te ligastes àquela... Saiu, gente. Saiu. Diminuiu muito, gente. Será a Edna voltar? Porque não deu tempo dela voltar. Gilson. Oi? Gilson. A Edna falou para mim que vocês têm um grupo
O grupo Revista Espírita. Eu não estou nesse grupo. Você poderia me colocar no grupo Revista Espírita? Depois eu vou fazer um vídeo de como favorita o convite, tá? E vou postar no grupo. Aí vocês vão ver como é que... Basta favoritar o convite que ele não some, tá? Quando vocês apagarem o grupo, ele não some, ele fica lá. Tá bom. E publicar no grupo. Edna, Certo. lá, por favor. Bom, 3. Por que te ligaste àquela menina? Por grande simpatia. 4. É certo que foste seu irmão falecido aos 4 anos? Sim. 5. Por que és visível para ela e não para tua mãe? Minha mãe deve estar impedida de ver-me, mas minha irmã não necessita de punição. Aliás, foi por concessão especial que lhe apareci. É descrente. 6. Poderias explicar como a vontade te tornas visível ou invisível? Não sou bastante instruído e estou muito preocupado com o que me atrai, para que possa responder a tal pergunta. 7. Se quisesses, poderias aparecer em nosso meio, assim como te mostraste à dona da loja? Não. 8. Nesse estado, seria sensível à dor se apanhasses? Não. 9. Que aconteceria se a dona da loja te houvesse batido? Teria batido ao vácuo. Está no muito aqui, ó. 10. Sob que nome poderemos te chamar quando falarmos de ti? Chame-me duende, se quiserem, mas deixem-me ir. É preciso que eu vá. 11. A São Luís. Seria útil termos as nossas ordens um espírito assim? Muitas vezes os tendes juntos a vós, a vos assistir sem que os suspeiteis. Edna, faz um pouquinho de uma pausa para explicar esse tem coisa muito interessante a respeito da mãe, a respeito dessas moedas que ele tirava de quem tinha, não tinha, né? Na aparição que ele fez lá, né? Questão de não tinha tangibilidade, né? Vamos conversar a respeito. Interessante. Primeiro das moedas, né? Ele sorri, que ele fala que ele não iria perder tempo cunhando as moedas, né? Então, ele pegava elas dos bolsos das pessoas, né? Interessante. De vez em quando a gente perde as coisas aí, né? A gente nem sabe se é morto, né? Aí ele fala que ligou aquela menina por simpatia, né? E que era o irmão dela falecido, né? E sobre ela, a menina via ele, mas a mãe não via, né? Então, fala que talvez ela tivesse impedida de ver ele, né? E que a menina não precisa de punição, né? Que às vezes a mãe, às vezes, punia a filha, né? Ele fala que não é bastante instruído para explicar para ela, né? Quando ele fica visível, quando ele fica invisível, né? E também, se puder, ele não quer aparecer lá no meio deles, né? Essa turma lá da sociedade. Outra interessante perguntou. A 11, né? Oi? A 11, Edna, que esclarece, né? Que isso aí, ele é a classe que pertence a esse espírito, uma classe mais baixa, né? De espírito serviçal.
né? O São Luís está falando que tem muito isso aí, tanto nas reuniões da sociedade, né? É bem da gente falar, né? Que ele não sabia como é que ele chegou lá, né? Ele sabia que ele foi atraído e disse que gostaria de saber quem levou ele lá, né? Então foi uma força maior. E lá ele estava impedido de fazer materializações. Está aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, no 7. Se quisesses, poderias aparecer em nosso meio, assim como te mostraste a dona da loja? Ele falou, não. Nesse, entendeu? Então, o que acontece? Tudo que acontece na espiritualidade não é de graça. Se acontece alguma coisa, tem que haver permissão para que aconteça. Lá dentro da sociedade espírita, ele não poderia se mostrar, né? Então, alguma causa deve haver, né? Então, agora, se puder retomar nas considerações aí. Eu só vou lembrar que perguntou, né, se a dona da loja batesse nele, ela não ia bater no vento, né? Não ia, o espírito não era tangível, né? Bom, considerações sobre o duende de Bayonne. Se compararmos estes fatos com os de Bergabé, dos quais os nossos leitores não perderam a lembrança, veremos uma diferença capital. De Bergabé era mais que um espírito batedor, era e o é ainda neste momento, um espírito perturbador, toda a acepção do vocábulo, sem fazer o mal, é um hóspede muito incômodo e muito desagradável, sobre o qual voltaremos em nosso próximo número à vista de novas e recentes proezas. Ao contrário, o de Bayonne é eminentemente benévolo e obsequiador, tipo desses bons espíritos serviçais, cujos feitos não são transmitidos. Gente, peraí que eu vou pôr uma coisa para marcar. A letrinha está muito pequena. São transmitidos pelas lendas alemãs. Nova prova de que nas histórias lendárias pode haver um fundo de verdade. Aliás, é de convir que a imaginação pouco teria a fazer para colocar estes fatos no plano de uma lenda e que os mesmos poderiam ser tomados como uma história medieval, se não se passassem, por assim dizer, aos nossos olhos. Um dos traços mais notáveis do espírito, a quem demos o nome de duende, de Bayonne, são as suas transformações. Que dirão agora da fábula de Proteu? Fábula de Proteu. É o marinho, era filho de Poseidon, predizia o futuro e guardava os cardumes marinhos de Anfitrite e a deusa do mar. Morava numa ilha do Egito e podia tomar múltiplas formas a fim de subtrair-se a curiosidade daqueles que pretendiam que lhes revelassem o futuro. Então, essa fábula de Proteu é esse deus, né, lá do mar. De Bayonne e o de Bergabé, há ainda diferença de que este último só se mostrou em sonhos, enquanto que o nosso diabrete se tornava visível e tangível, como uma pessoa real, não só para a irmã, como para estranhos.
testemunham a compra de botões na lojista. Porque não se mostrava a todos, a toda hora, eis o que ignoramos. Parece que não tem tal poder, e que mesmo não podia ficar muito em tal estado. Talvez que para isso fosse necessário, para o íntimo, um poder de vontade acima de suas forças. Novos detalhes prometidos permitirão que voltemos ao assunto. Bom, então ele está falando dos dois espíritos, né? Um dos espíritos é um espírito perturbador, né? Um espírito batedor, era um espírito perturbador que a gente não ia querer ter em casa, né? É o de Bergasber, esse espírito. Esse outro, ele já era um espírito que tinha bondade, né? Não era um espírito, assim, superior, mas ele, mesmo sendo um diabrete, como ele fala aqui, né? Ele tinha bondade, gostava de ajudar, né? E fala das transformações dele. Não estou lembrando muita coisa, não. Olha, Gina. Uhum. Observa aí que o menino, o espírito não sabia. Perguntava, você, por que você apareceu? Por que você não apareceu? Eu não sei explicar isso, não. Está vendo? Então, ocorre esse fenômeno de um relacionamento dele com as pessoas. E ele falou que, por que a minha mãe não vê? Que ela não pode ver. Ela é descrente. Ela passa pela incredulidade. A prova dela Essa descrença impedia ela de ver, né? E ele promete, né? Assustar ela. Aí o Allan Kardec promete mais esclarecimento sobre isso, né? Apenas um esclarecimento aí. Proteu, vamos dizer assim, que não tem uma Eva, né, na mitologia grega, na teogonia grega. Então, Proteu é o primeiro homem, tá? É o quê, sério? O primeiro homem na mitologia grega, Proteu. Ah, tá. Tá? Primeiro homem. É o Adão da mitologia. Nós vamos ficar devendo na mitologia grega tanto a Edna, a Edna não, a Eva, né? Não tem nada a ver com Edna, e também da mitologia suméria, a Lilith, né? Que não teria sido a primeira mulher de Adão, né? Então, mas ela não gostou do Adão e vazou. Então, o que acontece? Nós vemos aqui, né, quanto à palavra diabrete, né, na acepção europeia, né, o diabrete ele não faz o mal, ele faz travessura, tá? Daí é o duende também, não faz o mal, ele faz travessura. Então é só para indicar o caráter do espírito, né? O que eles estão falando aí. E a gente tem aqui ver que a diabo não faz o mal, né? O diabrete é que só faz travessura. Quer dizer alguma coisa, amor? Não. Tá bom. Sério? Você tem alguma coisa para falar? Só informar, Generosa, aí, que já está adicionada no grupo, tá? Grupo Revista. Obrigado. Muito obrigado. A senha é sempre a mesma, né? A gente tinha esquecido. Pois é, e no meu não tinha mais. Gente, faltam 4 minutos. Eu acho que a gente começar o duplos aí não vai dar nada de bom para nós, né? Então, eu tenho aqui, como eu vou fazer o Zoom, vai continuar online por bastante tempo, né?
E eu tenho por mim aqui em fazer um convite, já um link para todas as reuniões até o mês de dezembro, certo? E colocar esse link no grupo. E aí vocês favoritam ele e ele fica ali disponível para... Eu coloco nos dois grupos. Se alguém que não estiver no grupo, pode favoritar no outro grupo também, funciona da mesma forma. Eu vou fazer um ensinando a favoritar, né? Não vai ter problema para vocês. Então, aí para fazer a última reunião de dezembro, eu sugiro o dia 16 de dezembro, que é a última quinta-feira antes da semana de Natal. Ótimo. Certo? Certo. Então, mais para perto aí de terminar, aí a gente conversa sobre quando for voltar, né? Um pouco cedo ainda, né? Vamos decidir somente o relativo à última reunião do ano, né? Vocês têm... Todo mundo concorda? Tudo bem, né? Certo. Concordo. Então já está, gente. Então, o último estudo do ano é dia 16 de dezembro, tá? Ótimo. Vamos aqui, então, para Terezinha. A Terezinha não está aí. Ah, tá. A Terezinha fazer a prece de encerramento. Faço sim. Então, vamos todos elevar o pensamento a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a esses benfeitores, trabalhadores, incansáveis do bem. Nós te agradecemos, Jesus, a oportunidade desse estudo. Agradecemos por tantas bênçãos que a gente recebe em todos os momentos da nossa vida. E que possamos, Pai, colocar em prática todos os seus ensinamentos, dando-nos o equilíbrio, a disciplina para estarmos sempre no caminho do bem. Que essa paz que nos envolve nesse momento possa chegar até nossos irmãos que não puderam participar do estudo, aos nossos familiares, a todos aqueles, Jesus, que nesse momento estão sofrendo. Obrigada, Jesus, obrigada, Mãe Maria Santíssima, e obrigada, trabalhadores, benfeitores, amigos. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Boa noite.